Meus queridos, brincadeiras à parte, tem um último tópico muito importante para a gente discutir em física moderna. Eu não tinha folhado a apostila de vocês nessa parte, achei ela bem completinha nessa parte de fissão e fusão nuclear. É uma parte que eu não costumo trabalhar, mas eu quero pelo menos comentar com vocês a história da meia-vida. Mas antes eu quero uma coisa que não tem na tua apostila, que eu acho que é até mais provável de cair no vestibular do que as malditas molas que nos perturbaram. Então, efeito Compton. Eu gosto de comentar esse efeito, porque se o aluno estudou ondulatória e decorou que a frequência de uma onda se mantém constante, ele pode se atrapalhar no efeito Compton. Para que a gente entenda o efeito Compton, a gente primeiro tem que lembrar, né, que as radiações eletromagnéticas ela tem caráter corpuscular também, e a energia que esse corpinho, que essa partícula carrega, o fóton, é H vezes F. H a constante de Planck, F é a frequência da luz, da radiação. O pessoal começou a realizar um experimento que estava difícil de entender o porquê que estava acontecendo daquela maneira. Eles pegavam um alvo de carbono, pedacinho de carvão, redondinho, e jogavam nesse carbono raios X com uma frequência específica F. O que eles percebiam ao captar o raio-x que atravessava o alvo é que tinha raio-x que atravessava o alvo reto. Esse raio-x que passava reto continuava com a mesma frequência. Porém, se nós captássemos raios-x espalhados em outros ângulos, raios-x espalhados pelo alvo. Como assim, professor? Não estou entendendo essa história de o raio-x se espalhar no alvo. Pega uma mangueira e joga um jato d'água numa bolinha. Parte da água de repente passa pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, passa reto. Mas a água que bater em cheio na bolinha, no objeto, vai se espirrar para tudo que é lado, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Eu tenho um monte de raio-x chegando aqui, alguns passam reto, outros batem no alvo e se desviam. O que chamava a atenção dos estudiosos do efeito Compton é que se nós pegamos a direção do raio incidente, essa direção horizontal, dependendo do ângulo do raio espalhado, vamos chamar aqui de θ1 esse primeiro ângulo para esse raio que foi espalhado, e vamos chamar de θ2 este segundo ângulo de espalhamento, a gente chama ângulo de espalhamento, nome justo. O que a gente percebe é que esse raio que espalhou com o ângulo θ1 tinha uma frequência 1 menor que a frequência original. E esse raio que espalhou com o ângulo θ2 tinha uma frequência ainda menor que a frequência do raio espalhado com o ângulo menor. E até então, em ondulatória, eu te obriguei a engolir, né, que a frequência de uma onda se mantém constante. A frequência de uma onda é a mesma do nascimento à morte. Não confundir com o fato de eu poder fingir que minha voz é grave. Ô, pessoal, bom dia, vamos ter uma aula de física, então. Eu mudei a frequência da minha voz, mas depois que eu falei grave, o som morreu grave. Enquanto o som saía de mim e ia para ti, ele não mudou de frequência. E eu quero que tu continue com essa ideia. As ondas nascem e morrem com a mesma frequência. Aí o efeito Compton me faz mentiroso, né? Ô, professor, não minta. Olha o raio-x chegando com uma certa frequência e olha o raio-x se espalhando com diferentes frequências. Quanto maior o ângulo de espalhamento, menor a frequência do raio espalhado. Por que, meu Deus? Por que nesse momento aquela noção de ondulatória está falhando? Ao tentar justificar o porquê que os raios espalhados com maiores ângulos tinham menor frequência, eles também perceberam que elétrons estavam sendo ejetados do alvo, aqui para baixo. Que história é essa de uma partícula, um fóton, arrancar um elétron? É o efeito fóton elétrico. Elétrons ejetados pelo alvo. Ou do alvo, né? Não foi o alvo que ejetou, foi o raio-x. Elétrons ejetados do alvo. Pensem comigo. Por que o raio que passou reto não mudou de frequência? Porque se ele passou reto é que ele não bateu de cheio em nenhum elétron. Se ele não bateu em nenhum elétron, ele não perdeu energia, não transferiu a sua energia. Então ele continua com a mesma energia. Por isso que a frequência dele é a mesma.
desviou um pouquinho para cima, ele deve ter pegado de raspão no elétron. Se ele pegou de raspão no elétron, o elétron até pode ter sido ejetado. Então quer dizer que uma parte da energia foi transferida para o elétron. E se eu perdi energia, já que o H é uma constante, a única manifestação que eu posso esperar é a redução da... Já o raio-x que bateu em cheio no elétron desviou mais. Se ele desviou mais, é porque o elétron foi ejetado com mais energia. Portanto, eu transferi mais energia, porque eu bati em cheio no elétron. Se eu transfiro mais energia do que o raio de baixo, eu perco mais energia, diminui mais ainda a frequência. Então o efeito Compton ele só é explicável se a gente usa a ideia da física moderna, da ideia da energia dos fótons. Aí a gente entende que quanto maior é o ângulo de espalhamento, mais em cheio o fóton bateu no elétron, mais ele transferiu energia, menor é a sua frequência. E saindo da aula, depois de ter comentado outras coisas, um aluno me pergunta ali no Intelectus 2. Professor, esse raio não pode ser totalmente absorvido? Será que não dá para o raio-x ser todo absorvido? Eu falei, raio-x não, porque o raio-x ele é muito energético. E aí o elétron não consegue absorver toda a energia, parte da energia resta. E aí é por isso que ele só reduz de frequência. Mas se eu usar luz, aí sim, né? Quando eu te mostrei o efeito fotoelétrico, a luz arrancava elétron, eu não mostrava a luz refletida, né? A luz era integralmente absorvida. Claro que um fóton ou outro pode acabar não penetrando no átomo, ser refletido. Mas, no efeito Compton, como a gente usa raio-x, sempre vai ter raio espalhado. Nem todo raio-x poderá ser absorvido pelos elétrons. Se eu usar raios gama, funciona? Funciona. Raios gama é mais energético ainda, né? Tu vai perceber o efeito Compton. Até com ultravioleta a gente percebe o efeito Compton. Agora, abaixo de ultravioleta, o efeito Compton não vai existir, porque os fótons ou vão ser refletidos, ou vão ser absorvidos. Não vai ter fóton que é parcialmente absorvido. Tu não vai ter que fazer conta nenhuma do efeito Compton, tu só vai ter que ter noção. Por que aquilo está acontecendo? Entender, né? Que quanto mais bateu em cheio o raio-x, mais desviou, mais transferiu energia, menor a frequência ficou. Fala, meu querido. E não dá para usar isso para provar tipo, o princípio de incerteza? Vai dizer onde é que o elétron está tipo, batendo nele. Aí é que tá, cara. Tu vê, ó. Bacana a tua colocação. A gente capta esse elétron, né? A gente capta esse elétron. A gente sabe a direção do fóton incidente. Pela conservação da quantidade de movimento, daria para dizer em que direção o elétron foi, né? Só que esse elétron ele vai bater numa placa. E esse elétron vai deixar uma marca nessa placa, né? E repetindo o experimento, o elétron ora bate aqui, ora bate ali. E esse erro tem a ver com o princípio da incerteza, né? Então eu consigo aproximadamente definir para onde o elétron foi. Mas não é um fenômeno que se repete sempre deterministicamente, né? Ele tem uma alteração assim. Então essas várias oscilações da posição do elétron é que me mostram que eu tenho uma incerteza na posição dele. Certo? Então o princípio da incerteza se manifesta também nesses experimentos de física moderna. Cara, esse é um detalhe que eu acho que não tem na tua apostila, então valeria a pena tu fazer um comentáriozinho. Uma coisa que já tem na tua apostila é a história da meia-vida, que eu quero comentar com vocês, que é muito importante e pode confundir o aluno. O nome, né, meia-vida, talvez não seja o mais adequado. Vamos falar um pouquinho sobre isso.